Então, aqui eu tenho o chakra. Bem aqui, olha, eu vou pôr até um pouco mais embaixo, porque esse chakra, ele chama genésico, né? Que vem de Gênese, né? Que fica aqui, olha, bem na região pubiana mesmo, tá? E ele tem uma frequência que emite a cor vermelha, né? Então ele chama chakra genésico. Gênese significa início, Gênese. Deixa eu escrever aqui. Escrever de preto. Vou escrever de vermelho mesmo. Gênese. Genésico. Tá? Então esse chakra, ele recebe a frequência do vermelho, porque a frequência da luz vermelha, né, vai fazer movimentar o nosso corpo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho sempre, na região onde tem o chakra, eu tenho órgãos correspondentes a esse chakra. Eu tenho glândulas produzindo hormônio correspondente a esse chakra. E eu tenho os plexos nervosos. Lembra da fiação na casa? Né? Então, a cor vermelha está entrando pelo chakra genésico, mas através desses plexos, elas vão migrar para onde houver necessidade da frequência da cor vermelha. Tá? Então, aqui, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho testículo, eu tenho ovário, né? Produzindo hormônio para atividade sexual, para eu ter energia para me movimentar, para andar, para criar, né? Então é muito importante que eu tenha esse chakra aqui recebendo essa vibração, né, da cor vermelha na intensidade ideal. Porque imagina se eu fecho, se esse chakra ele começa a ficar recebendo ou emanando muito pouquinho, né? Eu não estou recebendo, eu ponho o pêndulo não movimenta, está fechado. Eu não vou ter vontade de ter relação sexual, eu não vou ter vontade de caminhar, de fazer atividade física, eu não vou ter vontade de viver, de me movimentar, né? Então, o vermelho é movimento, né? Se a gente fosse resumir esse chakra aqui genésico, seria movimento, né? Olha só, vem de Gênese. Vontade de criar, né? Dinamismo. Bom, aí nós vamos subir um pouquinho mais, né? Aqui, um pouquinho para baixo do umbigo, na altura aqui do umbigo, né? Tanto que a gente pode chamar de chakra gástrico ou umbilical. Tem pessoas que chamam também de chakra sexual, né? O que importa, gente, é a localização do chakra. Tá? É você saber onde ele se localiza. Então, aqui, esse chakra é vermelho, esse aqui ele emite, né, a cor laranja, vou pôr assim, tá? É o chakra gástrico. Gástrico, tá? Ele emite a cor laranja, ele está aqui na região do estômago, do pâncreas. Então, ele está ligado a esse órgão, né, ao estômago, ele está ligado ao pâncreas, que produz insulina, e também às suprarrenais, as glândulas suprarrenais. Então, se eu fecho esse chakra, eu fico com pouca energia para o meu metabolismo. Então, olha só, a cor laranja, ela é a união do vermelho com o amarelo. Então, por esse chakra entra uma frequência vibratória que me dá energia também, mas é uma energia com mais moderação, porque o amarelo ele dá discernimento, ele dá a clareza para eu usar essa energia aqui de forma a trazer benefícios, com harmonia. Então, o laranja, né? Aqui, deixa eu escrever aqui vermelho e aqui laranja. Vou pôr o laranja aqui. A cor laranja, tá? É a cor. E aqui é a cor vermelha. Vermelho.
vermelho, né? Bom, quando eu recebo a frequência do laranja no chakra gástrico, claro que através dos plexos, esta cor, os fótons que compõem a luz, vai caminhar por toda a fiação que a gente tem, que são os nervos, e levar esses fótons aonde quer que esteja precisando, né? Claro que vocês vão ter no curso protocolos específicos para todas as doenças, né? Ou para quase todas, mas o conhecimento que você adquire, depois com o tempo, você começa a montar os protocolos conforme o seu paciente necessita, porque você já tem conhecimento para você utilizar essas 7 ferramentas, né? Essas 7 cores, dentro do conhecimento que você já está adquirindo. Bom, aí subindo aqui, tá? Eu vou fazer agora outro chakra, eu vou usar o vermelho para dar uma destacada aqui, que é o chakra esplênico, que também é chamado de plexo solar, porque aqui entra a frequência da cor amarela, né? Esse chakra é o chakra esplênico. Aqui nessa região eu tenho o fígado, né, que é um órgão e uma glândula ao mesmo tempo, produzindo enzimas, produzindo a bilis. Aqui eu tenho a vesícula biliar, que vai guardar a bilis, né? Eu tenho o baço, por isso que ele chama esplênico, que tem alunos que falam, professora, não é plexo solar? Por que esplênico? É porque aqui próximo do baço tem a artéria esplênica, que fica ligada ao baço. Então, por isso, esse chakra também é chamado de chakra esplênico ou plexo solar, tá? Então, vou escrever aqui, ó, plexo solar. Porque aqui eu tenho o plexo solar. O que são plexo? São um conjunto de nervos, de ramificações de nervos, que vão, nesse caso aqui especificamente falando da cromoterapia, eles vão irradiar energia da frequência do amarelo para chegar onde precisa chegar. Depois aqui no meio, né? Eu vou pôr assim, ó, vou fazer um coração aqui, ó, que é o chakra cardíaco, ó. Tá? Qual a cor que entra pelo chakra cardíaco? Tenho certeza que um monte de gente já falou. Verde. E é muito bacana vocês aprenderem fazerem esse resuminho para explicar para os pacientes, né? Então, aqui a gente tem a frequência do verde no chakra cardíaco. Tá? Aqui eu tenho a glândula timo, né? Produzindo hormônio para o sistema imunológico, amadurecendo lá os leucócitos para aumentar a imunidade. Emitindo, né? Absorvendo e emitindo a frequência do verde, né? Depois eu vou falar, estou falando da localização, falando da cor, falando dos órgãos e falando das glândulas e dos plexos, né? Depois a gente dá uma passada aí na função, né? Bom, aqui na altura da garganta eu tenho o chakra laríngeo, na altura das laringes, né? Da laringe. Então, eu tenho aqui o chakra laríngeo. Aqui é o azul claro. Azul claro. Aqui eu tenho laríngeo. Laríngeo. Tá? Aqui eu tenho as tireoides, paratireoides, né? Produzindo hormônio, né? T3, T4, super necessário para muitas vias metabólicas no nosso organismo, então é muito importante. Quando você recebe o azul, por exemplo, ó,
Vou dar aqui um exemplo. Pessoas que normalmente têm esse chakra sempre fechado são pessoas que têm dificuldade em falar, né? A maioria tem hipotiroidismo. São pessoas que não conseguem se expressar. Olha só como tem a ver, né? Aí você, recebendo a frequência do azul, né? O plexo desta região vai emanar a frequência do azul para todos os lugares e você vai sim começar a falar, começar a se expressar, né? Porque quando a gente não se expressa e fica guardando, isso vira doença, né? Eu até gravei uma série de lives falando sobre doenças e somatizações. Bom, aí aqui subindo, vamos entre as sobrancelhas, né? Aqui eu tenho chakra, vou fazer de preto agora para dar uma destacada. Aqui eu tenho chakra frontal, né? Frontal. Aqui entra a cor azul índigo. Azul índigo ou azul marinho é a mesma coisa, né? Índigo. Chakra frontal. Aqui eu tenho a glândula hipófise, que produz leite e também ela produz prolactina, né? Que é o hormônio que produz o leite. E também ela regula todas as outras glândulas. Olha, estou resumindo, tá? Só para vocês terem uma ideia como é que eu vou colocar uma cor nesse chakra e ela vai migrar os fótons para as regiões onde está tendo necessidade. Porque tudo isso está interligado. Eu sempre dou o exemplo da comida. Eu como e a vitamina que entra pela minha boca através do alimento vai chegar até a ponta do meu dedo, né? Os chakras, que são bocas que comem luz, também fazem essa distribuição. Entra por eles e tem todo um mecanismo, já existe. Deus criou esse mecanismo, nós não vamos mexer nesse mecanismo. Nós só vamos fornecer para esse mecanismo, abastecer esse mecanismo com essas 7 ferramentas maravilhosas que são as 7 cores. Bom, aí depois vem... Aqui eu coloquei eles como se eles tivessem todos os mesmos tamanhos. Não, eles são... Essa ordem aqui ela vai crescendo em tamanho e em velocidade de vibração, tá? Aí aqui eu vou ter o coronário, que emite a frequência do violeta. Aqui eu tenho a glândula pineal, né? E também da mesma forma, né? A glândula pineal, ela vai produzir melatonina para melhorar a qualidade do sono, né? É uma glândula que tem uma ligação direta com a nossa percepção, né? Eu gosto sempre de procurar usar termos que fogem um pouco da questão religiosa, porque isso aqui é ciência. Como a cromoterapia, até algum tempo atrás, ela era vista como uma coisa mística, né? Então as pessoas muitas vezes, se quisessem aplicar a cromoterapia ou receber, elas tinham que ir a um centro espírita, ou então a uma casa de orações, onde as pessoas estariam utilizando. Então hoje você vê muita matéria séria, né, artigo científico falando da ligação da glândula pineal com a mediunidade. Só que quando a gente fala a palavra mediunidade, a gente está direcionando, né, para a religião espírita. E na realidade, todos nós temos essa percepção, né? Quem tem glândula pineal tem percepção, né? E isso é maravilhoso, porque nós precisamos entender que as coisas que nós não enxergamos, elas existem, independente da gente acreditar ou não. Eu sempre dou um exemplo assim, eu falo para os meus alunos, para dar um exemplo bem simples. Imagina Pedro Álvares Cabral quando chegou no Brasil.
ele chegou lá em Porto Seguro, não foi? E aí, o que tinha lá na praia? Um monte de índios. Os índios estavam esperando uma caravela? Não, eles nunca tinham visto uma caravela. Se chegasse alguém e dissesse assim, se chegasse algum índio, né, porque só tinha índio ali, dissesse assim, olha, hoje eu acordei com uma percepção de que vai chegar alguma coisa vindo do mar. Aí os outros índios iam olhar para ele e falar assim, você está viajando. Por quê? Porque ninguém nunca tinha visto uma caravela. Agora imagina o baita susto que esses índios não tomaram quando viram aquela coisa enorme vindo do não sei aonde, vindo do mar, né? Então, olha, vocês não sabem o que aconteceu agora. O meu gato que estava na janela pulou aqui, ó. Parece até que eu combinei com ele. Mais ou menos uma coisa assim, que do nada aparece. Então, os índios, olha, ainda está interagindo aqui comigo. Então, os índios, quando eles viram aquela caravela, eles tomaram consciência, né, de algo que eles nunca tinham visto. Depois, eles ficaram sabendo que aquilo era uma caravela, né, e até dava uma voltinha e tal. Então, gente, essa glândula pineal, que está ligada ao chakra coronário, na frequência do violeta, é ela que nos tira da ignorância. Então, nós temos que... aí eu sempre vou lembrar da fala de Jesus, né? Quando ele falava, vós podeis fazer isso e muito mais. As pessoas imaginavam como que a gente vai poder fazer isso? Como que a gente vai curar cego, Como assim? O que ele está falando? Não é? Hoje, imagina se Jesus voltasse hoje, como seria, né, a fala dele? Claro que ele iria usar um vocabulário diferente, um vocabulário mais atual, né? Então ele iria falar sobre frequência, sobre vibração, né? Por exemplo, o que é frequência e vibração quando a gente fala em cores? O vermelho, ele tem uma frequência mais baixa porque a vibração dele é mais leve. O que significa? Vou dar o exemplo do ventilador. Sempre eu dou o exemplo do ventilador. Vamos supor que você tem aqui 7 ventiladores. Esse primeiro ventilador, quando você liga, ele tem só 3 hélices e ele vai girando assim bem devagar. Então, a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que ele gira é baixa. Então, nessa velocidade, a cor que é revelada é o vermelho. Agora, esse ventilador aqui, ele já tem uma hélice ou 2 a mais, ele já gira um pouquinho mais rápido, então ele gira mais vezes, né, por segundos, ou por minutos, ou por hora. Então, a frequência dele é um pouquinho mais alta, o amarelo mais alto ainda, então nós vamos aumentando, até que chega nesse último ventilador, que ele tem mais hélices, então ele gira mais rápido, a frequência dele é mais alta. E quando a gente vai estudar o espectro solar, e a gente vai estudar os comprimentos de onda, a gente entende que quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Sabe quando você vai aguar as plantas lá no quintal, você pega o esguicho, aí você ligou lá, aí a água está saindo aqui, ó, está saindo bastante água, mas ela sai devagar e ela não tem força, né? Então, eu vou aumentar, eu vou diminuir o tamanho aqui, vou diminuir aquele revolvinho e eu vou ter um jato menor, mais fino, mas mais longo. Então, quanto menor a onda, o comprimento da onda, maior a frequência. Então, eu vou afinar aqui a minha mangueira, mas ele vai lá com mais força, né? Então, nós temos essas 7 ferramentas.